como você se planejar para passar em qualquer concurso da área policial em um ano. Então, é isso que vai ser passado para você nesse vídeo, uma forma de um planejamento para que você, após um ano de estudo, de dedicação, você consiga ser aprovado em qualquer concurso aí da área policial. E como isso se daria? Olha, existe um conjunto de matéria que sempre se repete, ou seja, todo edital que abre cai essas mesmas matérias. Isso, analisando mais de 10.000 questões, se observou que existe um padrão nas bancas de sempre pedirem a mesma coisa. Então, você dominando esse conjunto de conteúdo, você consegue aí em um ano estar numa condição muito além dos seus concorrentes. E aqui nós iremos falar quais essas matérias e como você pode se planejar para chegar a uma condição de aprovação mesmo no período de um ano. Você está preparado para passar aí nos concursos aí da Polícia Civil de todo o Brasil, né? Polícia Penal, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, agente, escrivão aí da Polícia Federal, entre outros cargos da área policial. Vamos lá. Vamos primeiro passar uma frase bem bacana aqui, que eu acho extremamente interessante para esse momento. Ó, Abraham Lincoln, né, um ex-presidente americano aí, talvez o mais famoso de todos eles, falou assim: dê-me 6 horas para cortar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando o machado. Ou seja, a importância de você criar um planejamento antes de você começar a executar alguma coisa. O planejamento é extremamente importante para qualquer coisa que você pretende fazer na sua vida. Você precisa, é necessário você se planejar, você criar metas, né? Aonde objetivos, metas, aonde você quer estar em momentos determinados, de tal forma que você consiga chegar a um resultado após o percurso realizado. Então, planejamento é extremamente importante para qualquer pessoa fazer qualquer coisa, né? Então, fica aí uma frase bacana, interessante aí de uma pessoa extremamente conhecida. E se você ainda não fez a inscrição, aqui tem nós temos o QR Code para o curso que vai ser o mês que vem. No início do mês que vem, nós teremos um curso que vai te ensinar tudo aquilo que você precisa para ser aprovado, utilizando a inteligência artificial e questões de concurso para você passar em qualquer concurso da área policial no período de um ano. Então nós estamos num período de aquecimento aí desse curso, mas o curso mesmo só vai ter acesso quem fizer a inscrição. Então faça a inscrição e participe. Nós teremos de aquecimento 8 conteúdos extremamente relevantes para aqueles que querem aí estudar para concurso da área policial. Então não perca essa oportunidade, porque é um curso totalmente gratuito e basta fazer a sua inscrição e você vai ter acesso não só a esses 8 conteúdos que vão estar na plataforma lá, mas como também o conteúdo principal, que é a aula que vai ser colocado no início do mês que vem, e essa aula vai ser exclusiva na plataforma, não vai ser colocado aí de forma pública. Então, faça a inscrição aí que vai valer a pena com certeza, né? Então, vamos adiantar. Vamos passar primeiro por um conceito de planejamento. O que é planejamento? Vamos lá. Planejamento é o processo de organizar ações, vai organizar tudo o que você quer fazer, né? Recursos e prazos, né? Recurso, como você vai fazer isso, em qual prazo você vai fazer isso, com o propósito de alcançar objetivos definidos. Então, esse planejamento, vou te passar nessa aula. O objetivo é fazer com que você esteja numa condição daqui a um ano de passar em qualquer concurso da área policial. Esse é o objetivo nesse planejamento que eu vou passar aqui com você. Então fica aí até o final, que vai valer a pena, vai ser bem interessante mesmo. Vamos olhar aqui, ó, quais são os elementos, o que você precisa planejar, pensar para estudar, para ter esse objetivo alcançado. Ou seja, se tornar um policial rodoviário, um agente da Polícia Federal, Polícia Legislativa, o que você precisa pensar para você chegar nesse objetivo determinado. Vamos lá.
nós temos carga horária disponível por dia e por semana. Quantas horas você vai estudar por dia? Quantas horas você tem condições de estudar? 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, 1 hora de manhã, 2 horas à noite, dá 3 horas. Na minha época, quando eu estudava para passar na Polícia Rodoviária Federal, eu estudei 2 horas e meia todos os dias, aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, dependia aí do dia, né? Às vezes não estudava nada, às vezes estudava um pouquinho mais, porque a nossa vida é dinâmica. Então, às vezes a gente não consegue fazer exatamente o que a gente quer, né? Então, quantas horas você tem disponível aí para transformar a sua vida? Imagina, daqui 1 ano, você sendo policial, tendo estabilidade. Imagina daqui 1 ano, você tendo dinheiro para, não sei se você tem filho ou não, mas para dar um conforto melhor para sua família, para você ter mais tempo para você mesmo, né? Ter um cargo aí respeitado pela sociedade. Olha, quanto tempo você tem para esse resultado? Então, é uma coisa que você precisa analisar, né? Outra coisa, quais são as disciplinas? O que que você vai estudar? Quais são as matérias que você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Então, assim, é algo que você precisa saber e pensar, né? Você precisa ter um planejamento para que você caminhe em direção a esse objetivo, né? Quantas horas, quais matérias, distribuição semanal das disciplinas. Na segunda-feira, eu vou estudar o quê? Na terça-feira, você vai estudar o quê? Na quarta, na quinta, na sexta-feira, no sábado, o domingo, como é que você vai trabalhar o domingo? Você vai rever esse planejamento. Então, tudo isso você precisa pensar antes de começar uma caminhada. Para quê? Para que você não se frustre. Porque muitas pessoas não conseguem um resultado porque ele não faz nenhum tipo de planejamento. E às vezes a gente pensa assim: ah, é muito difícil passar no concurso, existe uma concorrência muito grande. Na minha época, na minha prova na Polícia Rodoviária, em 2013, eram 109 pessoas por vaga. Ou seja, foram 109 mil inscritos para 1.000 vagas. E eu passei. E não tem nada assim de extraordinário em mim para passar, mas eu tinha um planejamento, eu sabia, eu estudava todos os dias, eu estudava as matérias que eu percebi depois de um certo tempo, que todo concurso da área policial repetia aquelas matérias, então assim você consegue passar. Aí as pessoas pensam, ah, não, é porque ele tem um ensino médio super mega feito, e não é verdade, porque eu fiz meu ensino médio em escola pública, não fiz nada em escola particular, não fui bem no ensino médio, que eu fui reprovado na sétima e na oitava série, não tinha muito tempo para estudar, porque eu tinha menino pequeno, tinha que trabalhar, e mesmo assim a gente consegue com o planejamento e um pouco de esforço, né? Dias de revisão e simulado. Quais dias você vai revisar quais matérias? Você vai fazer simulado? Qual que é a fonte que você vai utilizar para fazer simulados, para medir a sua evolução, para saber o que estudar? Tudo isso faz parte de um planejamento com o objetivo a chegar a esse resultado, né? O resultado de transformação mesmo da vida, né? Ferramentas e materiais que serão utilizados. Você vai comprar um curso, você vai comprar livro, apostila, questões, aonde você vai achar essas questões, qual o banco de questões. Então, é algo que é complexo para você realizar o planejamento. Mas se você não fizer um planejamento, você não consegue chegar a um resultado e o que você vai receber é uma frustração muito grande, né? Rotina de avaliação do desempenho também tem relação lá com o simulado, né? Você tem que medir, eu estou evoluindo, não estou evoluindo, o meu estudo está me trazendo um determinado resultado, como está sendo isso aí, né? Porque as pessoas vão estudando e nem sabem se está dando certo ou não, né? O negócio é só estudar, vai estudando e pensa que o resultado vai ser proporcional àquele esforço, mas o esforço feito de forma errada não trará resultado, o que vai trazer muitas vezes é uma frustração muito grande, né? No momento você vê o resultado lá, você se esforça e não tem aquele retorno. Isso é muito ruim, né?
Entre outras coisas, existem várias coisas que você precisa pensar antes de começar a estudar para evitar de você ter aí um momento de tristeza, frustração, né, desgaste aí com a família, com você mesmo, né? Então tem que pensar esse tipo de coisa antes de começar essa caminhada, né? Vamos lá. Plano, vamos passar de um conceito de plano e planejamento. Olha, planejamento é o processo de pensar, organizar e estruturar as ações que serão tomadas para alcançar um objetivo. É algo mais amplo, contínuo e estratégico. Então, conceito de planejamento aí, né? Diferença, né? O plano é o resultado do planejamento, é o documento, o cronograma, o esquema pronto para dizer o que, quando e como algo será feito. É algo mais concreto e específico. Como assim? Vamos lá, para você entender exatamente do que eu estou falando. É extremamente conceitual. Nós temos o planejamento, que é o momento de pensar, quais são os dias que eu vou estudar? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, por exemplo. Qual o período que eu vou estudar? Eu vou estudar na parte da manhã e também eu posso estudar um pouco na parte da tarde, eu posso estudar à noite. Olha, você está pensando, você está fazendo o planejamento. Beleza, quais são as matérias? Não, segunda-feira eu vou estudar direito constitucional, na quarta-feira eu vou estudar direito administrativo. Olha, tá tudo no campo do pensamento, do planejamento, mas assim, no momento de pensar possibilidades. Então, isso é o planejamento. Só que o planejamento em si só, se você não escrever, se você não colocar essas informações em uma planilha, em um caderno, em alguma coisa física, né, e colocar prazos determinados, você acaba se perdendo, né? Aquele pensamento, aquela estrutura mental que você criou, ela vai ter pouca validade porque você não tem aquele mapa, né, para te guiar. Então, você precisa do planejar, do planejamento, mas você precisa daquele plano, né, bem feito, que você pode fazer no Excel, por exemplo. Você pode colocar lá no Excel quais os dias você vai estudar, pegando aqueles elementos que eu passei, né? Ali, que são as matérias, os dias, os horários, como será feito, os materiais, livros, apostilas, videoaula, tudo isso que você imaginar que seja bom. Não estou falando que isso é bom, eu só estou citando o exemplo de como você precisa de materiais, né? Porque se você não viu o vídeo anterior, é uma sequência, como eu te falei, faça a sua inscrição, você vai ter acesso, né, a uma plataforma, uma sequência de vídeos aí, e você vai perceber que no primeiro vídeo nós passamos aí, para você passar em um concurso da área policial, você precisa administrar o seu tempo, você precisa das matérias e materiais que você vai estudar, você precisa de uma metodologia de estudo, e você precisa de motivação. E nós iremos passar por tudo isso aí nesse período de pré-aquecimento do nosso curso, né? Aprovação com IA, que vai te ensinar como você vai chegar a um resultado de competitividade depois de um ano para passar em qualquer concurso da área policial. Então, existem esses elementos e faça a inscrição para você ter acesso a esses vídeos aí, esses conteúdos. Então, você precisa de um planejamento e depois do planejamento, como resultado, um plano de ação, e depois de tudo isso, você vai precisar de algo extremamente importante, que é disciplina. Disciplina é a capacidade de manter o foco e cumprir o que foi planejado, mesmo quando a motivação não está presente. Não adianta nada você fazer um mega planejamento, ter um plano excepcional que vai te levar a um resultado extraordinário na sua vida, se você não tiver disciplina depois para cumprir aquilo que você se propôs a fazer, né? Então, não adianta nada você simplesmente fazer todo aquele trabalho anterior, mas na hora de colocar em prática todas as coisas, você simplesmente esquece. Você esquece que fez um planejamento, ou faz diferente, ou simplesmente não faz
nada. Então, ter disciplina é você abrir mão, muitas vezes, daquilo que você quer fazer e fazer aquilo que você precisa, de fato, realizar na sua vida. Então, assim, isso se chama disciplina. Você precisa de disciplina. Se você quer passar num concurso de alta complexidade, se você quer ser policial, rodoviário federal, um policial legislativo, que tem salários muito altos aí, são concursos muito disputados no Brasil. Se você quiser ter esse resultado, você precisa não só de um planejamento de um plano, mas também de disciplina para chegar a um determinado resultado. Então, você precisa disso aí. Outra coisa muito importante, isso aí, presta atenção, eu vou ler aqui, ó. A falácia do planejamento é a tendência de superestimar nossa produtividade e subestimar o tempo necessário para concluir tarefas, ignorando obstáculos reais da rotina. Essa é a falácia do planejamento, com esse conceito aí relacionado à administração, mas que é extremamente útil para a nossa vida e para esse momento, né? O que seria a falácia do planejamento? Vamos supor que você tem um plano, lá tem um plano todo bonitão lá, né, vindo de um planejamento e tal, bem estruturado, e você é uma pessoa extremamente disciplinada, você está cumprindo aquilo tudo lá. Só que existem coisas que acontecem na nossa vida que atrapalha tudo, que interfere na nossa rotina, e isso é extremamente normal. Todo plano ele precisa ser adaptado, ele precisa ser alterado em determinados momentos. Por quê? Porque a vida nossa é dinâmica. Vamos supor, se você tem filho, saiba que uma hora ele vai passar mal, e isso é normal, e vai atrapalhar no seu planejamento. E isso, se você não for pensando nisso, já esperando que isso vai acontecer, vai vir a frustração, você vai ficar chateado porque você fez uma coisa, estava com muita vontade de fazer aquilo acontecer, mas o pneu furou do carro, o vizinho começou a construir, fazer uma reforma, muito barulho, seu filho passou mal, você passou mal, aconteceu alguma coisa muito ruim na sua vida, você foi promovido no seu trabalho e agora você precisa trabalhar um pouco mais, não está sobrando muito tempo. Então, você chegar para executar um plano, já sabendo que algumas coisas serão alteradas e que você vai ter que adaptar esse plano em momentos específicos, já ajuda a você não ficar frustrado. Por quê? Você só se frustra porque você pensava que tudo seria perfeito e tudo seria muito fácil. Mas a vida não é bem assim, né? As coisas acontecem e acabam atrapalhando aí os nossos objetivos. E isso é extremamente normal. Você precisa aceitar esse tipo de coisa. E nós temos aí um outro conceito que está relacionado, que é a gestão de incerteza, que fala assim: gestão de incerteza é a habilidade de adaptar o planejamento diante de imprevistos, criando uma margem de segurança e aproveitando os dias mais produtivos para equilibrar os menos produtivos sem sair do rumo. Como assim? Olha, sabendo já que a vida é dinâmica, que as coisas acontecem e que pode atrapalhar aquilo que você tinha planejado sair de determinada forma, você sabendo disso, você tendo a consciência que as coisas são assim mesmo, você precisa aproveitar alguns momentos. Olha, se você em um determinado momento da sua vida você está tendo mais tempo, tendo uma condição melhor, e um dia você acabou, eu pensei que ia trabalhar, mas eu ganhei uma folga maior e hoje eu posso trabalhar um pouco mais, eu posso estudar um pouco mais. Eu sou autônomo, eu pensei que ia gastar um certo tempo, acabei fazendo a atividade mais rápido e eu ganhei um pouco mais de tempo para estudar. Aproveita essas oportunidades para estudar um pouco mais, porque chegarão momentos em que a vida pode mudar. E nesse momento, quando a vida mudar, você precisa, de fato, estar preparado para quê? Para ter um saldo positivo do passado, um saldo positivo de estudo, e você pode utilizar esse saldo positivo nesse momento aí em que você está passando numa condição que
tem menos tempo para dispor para o estudo. Então, gestão de incerteza é isso aí, né? Então lá, falamos aí do planejamento, falamos conceito de plano, planejamento, a questão da disciplina, a importância do planejamento, da gestão de incerteza, da falácia do planejamento ou do planejador, né? Então, passando por isso aí, vamos prosseguir, evoluir um pouco, né, no nosso conteúdo. Qual é o objetivo desse planejamento, dessa aula específica? Ó, o objetivo desse planejamento é permitir que o aluno construa de forma antecipada e consciente uma base sólida das matérias que mais caem em concursos policiais. Então, o objetivo desse planejamento aqui é que daqui a um tempo você consiga dominar 7 matérias. Como assim 7 matérias? Olha, fazendo uma análise de muitas questões de concurso público, mais de 10.000 questões de concurso público, percebeu-se um padrão das matérias que são pedidas nos concursos da área policial. Então existe um padrão, como assim? Matérias que se repetem, que estão presentes em todos os editais. E quais são essas 7 matérias que sempre se repetem? Olha, nós temos a principal é português. O português é um padrão universal, né? Não só na área policial. Qualquer área de concurso público, o português é pedido e é pedido de forma muito pesada, né? Por quê? Porque todo brasileiro, todo concursado precisa saber lidar com a língua portuguesa, né? Porque ele vai usar a língua portuguesa tanto na sua comunicação com as pessoas, assim como na escrita. Então, é importante o português. O direito penal também não existe concurso da área policial que não caia direito penal. Então você precisa dominar alguns conteúdos, não são todos os conteúdos. O direito penal é um universo enorme de coisas para se conhecer, mas existe um miolo lá, né? Um miolo, um conjunto de matérias que também se repetem. Então não dá para estudar tudo, mas existe aí um conteúdo que se repete. Você tem que ir dominando esse conteúdo. Então, português, direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativo, informática e raciocínio lógico matemático. Então, o objetivo é que no final de um ano você consiga dominar essas matérias, né? Essas 7 matérias, de forma a fazer uma boa prova, né? Passar aí de fato e ser aprovado e ter sua vida transformada. Eu falo uma coisa, vale a pena, hein? Porque eu vivi no outro lado, trabalhei 10 anos com carteira assinada, ganhei um salário mínimo. E eu sei que é difícil mesmo, é complicado aí você trabalhar na iniciativa privada. E ser funcionário público você ter estabilidade, é ter um salário ótimo. Tem cargos da polícia aí que tem salários iniciais de 20 mil reais. Dá para transformar a vida de muita gente, né? A minha foi transformada dessa forma. Então, vale a pena. Então, o objetivo é esse aí. Tá, beleza. Então, nós temos, para chegar a esse objetivo, nós temos 3 tipos de planejamento. Ó, nós temos um planejamento de longo prazo, nós temos um planejamento de médio prazo e um planejamento de curto prazo. Então, nós temos esses 3 tipos de planejamento com objetivos distintos. Nós iremos passar aqui para que você chegue no objetivo principal, que é o planejamento de longo prazo, que para nós tem um prazo de 1 ano, que é construir uma base sólida de conhecimento das principais matérias, né? Dominar essas matérias para que quando o concurso aí abrir o edital, você esteja à frente dos seus concorrentes. Esse aí é o planejamento de longo prazo. Só que para eu chegar a um resultado desse aí, eu preciso dividir esse planejamento de longo prazo em planos menores, né? Fazer de tempo em tempo, né? É igual você construir uma grande obra, construir uma ponte. Você olha assim, nossa, como é que construíram a ponte Rio-Niterói, por exemplo? Fizeram um planejamento e foram evoluindo devagar até o momento em que a ponte estava pronta. Nada é feito assim do dia para a noite. Então, você precisa dividir, né? Ah, vou construir a ponte, beleza. Então, primeiro fazer a base, depois da base eu vou fazer tal coisa, depois tal coisa, eu vou construindo até que aquela obra que era enorme, né? Com o tempo, ela ficou pronta.
igual uma casa, né? Eu vou construir uma casa, você não vai construir do dia para a noite. Você vai construir a base, você vai construir o alicerce ali, vai levantar as paredes, e cada momento você faz algo diferente. Então, nós dividimos também esse planejamento de longo prazo num planejamento de médio prazo. O planejamento de médio prazo, no nosso contexto aqui, é o trimestre. São 4 trimestres, então cada trimestre você vai trabalhar de forma diferente. No primeiro trimestre, você vai estudar determinadas matérias de uma determinada forma. No segundo trimestre, você vai estudar outras matérias, até que no quarto trimestre, no período de um ano, você tem tudo aquilo lá consolidado, né, na sua mente, capaz de ser retomado aí no momento da prova, né? E o planejamento de curto prazo, que é o semanal, né? Executar o plano com foco e ajustar conforme a rotina. O planejamento semanal é aquilo que você vai fazer na semana mesmo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo. Você vai olhar aquele planejamento que você fez e vai ver, deu certo, não deu certo, o que eu posso ajustar para a próxima semana. Isso aí é o planejamento de curto prazo. Então, nós temos um objetivo maior, que é o planejamento lá de um ano. Depois dividimos esse objetivo em trimestres, os trimestres dividimos em semana, né? Assim a gente consegue evoluir, né? Vamos falar um pouco aí desses planejamentos. Vamos lá, planejamento de longo prazo. 12 meses, 12 meses. Construir uma base de 7 matérias, que nós falamos aqui, é o português, direito penal, direito processual penal, administrativo, constitucional, informática, raciocínio lógico matemático. Isso aí representa 80%. Na primeira aula, nós falamos da lei de Pareto, falamos aí em alguns momentos já dessa lei de Pareto, né? Pareto foi um administrador, né? Que ele percebeu que 80% dos meios de produção estavam na mão de 20% das famílias da época dele, né? Então, 20% detinha 80% das terras e dos meios de produção. E percebeu-se isso aí um padrão praticamente universal, né? E esse padrão se repetiu aqui nessa aula, né, nesse contexto de estudo para concurso público, porque olhando mais de 10 mil questões, eu percebi que essas matérias aqui, ó, essas matérias aqui representam 80%, olha só, essas matérias representam 80% de tudo que é pedido nas provas da área policial. Isso se repete na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Legislativa, na Polícia Penal, nos concursos maiores aí da Guarda Municipal. Então, nós temos esse padrão estabelecido, né? O examinador acabou se viciando em algumas matérias, e isso é muito bom quando você conhece esse padrão, porque você pode trabalhar com esse padrão. Então, em 12 meses, planejamento de longo prazo, 12 meses, você vai construir uma base de conhecimento aí dessas 7 matérias que representam 80% de tudo que cai. Isso quer dizer que, quando abrir o edital, você vai estar 80% mais preparado do que o seu concorrente, em média, né? Às vezes 90%, às vezes 60%. Mas fato é que você vai estar numa posição muito mais confortável do que o seu concorrente. E isso é muito bom, né? Então você tem esse planejamento de longo prazo, que você vai dividir aqui, ó, nos trimestres, né? Então você vai escolher a matéria aqui, né? De preferência a matéria que você tem menos domínio, né? Você vai colocar matéria 1, matéria 1 vai ser português, matéria 2 vai ser direito penal, matéria 3 vai ser direito processual penal. Então, no primeiro trimestre, você vai pegar essas matérias, esses conteúdos aí, e vai trabalhar com esse conteúdo. Vai dividir essas matérias ao longo da semana, né? Na segunda e na terça eu vou estudar português. Na quarta e na quinta eu vou estudar direito penal. Na sexta e no sábado eu vou estudar direito processual penal. No domingo eu vou rever esse planejamento, que é o ciclo PDCA, né? Que a gente fala, né? Você vai ajustar aquele planejamento e já vai na outra semana. Isso é o planejamento de curto prazo. Esse aqui é o planejamento de médio prazo, é o trimestre. Então, o primeiro trimestre você pega 3 matérias.
No segundo trimestre, você vai colocar mais 2 matérias. Agora eu vou colocar direito administrativo e direito constitucional. E vai separar um momento para revisão. Por quê? A nossa mente é uma máquina extraordinária, mas ela está programada ao esquecimento, a dispensar matérias, jogar matéria fora, conhecimento fora. Por quê? Senão, se não fosse assim, ela não teria capacidade de funcionamento. Ela ia chegar no momento que seria esgotada a sua capacidade, né? Então, você precisa dizer ao seu cérebro o que é importante. Ele é seletivo, ele vai selecionar aquilo que ele entende como sendo importante. E para você dizer ao seu cérebro o que é importante, você precisa de repetir as informações. Por isso que você sempre conhece aí os nomes das pessoas mais próximas, seu pai, a sua mãe, dos seus colegas de trabalho. Por quê? Porque você está sempre repetindo aquela informação. Seu cérebro entendeu que aquilo é importante. Então, a forma de mostrar ao seu cérebro aquilo que ele deve guardar é através da repetição, através da revisão. Então, é por isso que você precisa ter um momento de revisão. Quais matérias você vai revisar? Uma matéria 1, 2 e 3. Você vai pegar aqui e vai revisar. No terceiro trimestre, você tem que colocar uma matéria só. Por quê? Eu não coloco muitas outras matérias aí para eu adiantar e já fechar esse ciclo? Porque no terceiro trimestre, você vai ter estudado uma, duas, três, quatro, 5 matérias. Ou seja, no terceiro trimestre, você vai ter aí o domínio de 5 conteúdos, ter passado por 5 conteúdos. Então, se você não tiver mais tempo para revisar esses conteúdos, você não vai conseguir. Então, você precisa de um tempo maior de revisão. Então, a matéria 6, vamos supor que você estude aí na segunda e na terça, eu vou estudar essa matéria 6, né? Vamos supor que seja informática. Matéria 6 era informática. Então, eu vou estudar na segunda e na terça informática, e na quarta, quinta, sexta e sábado eu vou revisar todas as outras matérias que eu já estudei. Existem técnicas para isso, é por isso que você precisa de metodologia. Lembrando que para você ser aprovado, você precisa de 4 coisas. Você precisa do tempo, administrar o seu tempo, e o planejamento está inserido no contexto do tempo, a administração do seu tempo, mas nós temos também que conhecer quais materiais, quais as matérias que você deve estudar, que são essas matérias aí, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos conteúdos, mas você precisa de matérias e materiais, e nós estamos falando da metodologia. Se você não estuda com metodologia, você tem que saber como revisar essas matérias. Nós iremos falar também um pouco aqui de metodologia, lembrando que você precisa se inscrever, se inscreva. Aí existe o QR Code, existem os links aqui no YouTube que você pode colocar para você se inscrever, para ter acesso a todo esse conteúdo, né? São 8 aulas, 8 videoaulas, 8 conteúdos bem preparados, estruturados para te ajudar a chegar a uma condição de aprovação depois de um ano. Então, se inscreva para você não perder tanto o conteúdo principal quanto esses conteúdos de aquecimento. Então, nós iremos falar um pouco de metodologia, mas você precisa de metodologia. E a outra coisa que você precisa é de motivação, senão você para no meio do caminho. Você precisa se manter motivado, e existem algumas condições que te ajudam a se manter motivado, né? Então, você precisa dessas 4 coisas. Então, a revisão está muito voltado aí no âmbito da metodologia. Você precisa revisar todo esse conteúdo. E no terceiro trimestre vai ter muita coisa para ser revisado. E no último trimestre, no quarto trimestre, você tem também a inserção da última matéria, que normalmente oriento que seja raciocínio lógico matemático, porque cai um pouco menos de incidência, mas cai, então você deixa ela por último. E quando você chega aqui, você vai ter uma carga horária muito grande de preparação muito antes do seu concorrente. Antes do seu concorrente aí começar a estudar, quando abrir o edital, que às vezes também a pessoa estuda, mas estuda de forma desorientada.
desorientada, sem metodologia, sem um planejamento. E isso pode acontecer dele não ter o resultado. Imagina você passar um ano estudando. Eu tive uma colega minha, ela era policial militar e eu trabalhava na cavalaria. E ela ficou 9 anos estudando. Havia 9 anos que ela estava tentando passar na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária, e não conseguiu. Por quê? Faltou metodologia, faltou saber o que estudar, faltou planejamento, faltou a criação do hábito de você pegar aquelas matérias, fazer as revisões, fazer simulado para diminuir aí a questão da ansiedade no momento da prova. Então, faltou algumas coisas aí que ela acabou, imagina, passar 9 anos, ter 9 anos na vida, porque não houve uma metodologia, não houve uma orientação, não houve um caminho seguro a ser caminhado, né, a ser percorrido. É importante, sim, que tenha uma metodologia. Você escolher uma metodologia e seguir aquele passo a passo é muito importante. Se você não fizer, vai fazer falta e vai te atrapalhar muito e você pode chegar a situações ruins aí de perda de tempo, de frustração e aquelas coisas ruins, chatas que deve evitar sempre, né? Então essas são as matérias e nós chegamos ao fim da nossa aula. E eu quero dizer para você, é importante você fazer a inscrição, né, no curso aí, mas eu quero dizer agora para você que vale a pena. Assim, essa vontade, esse desejo de se tornar um servidor público é um desejo legítimo, é um desejo traz resultados enormes. E às vezes a pessoa pensa, ah, não, eu quero ser servidor público porque eu quero um salário maior. E é verdade, existem bons salários na área policial, mas o fato de você ser servidor público vai muito além de um salário. Existem benefícios de estabilidade, de você ter todos os seus direitos trabalhistas respeitados. E eu sei que aí fora os empresários muitas vezes não respeitam esses direitos. Ou seja, a pessoa passou mal, entregou um atestado lá porque estava passando mal, era justo a situação, mas ele acaba tendo a perder o emprego ou fica lá receoso se vai ser mandado embora ou não. Aquela coisa chata que a gente conhece aí, que eu passei por muito tempo. Você tem estabilidade, você tem respeito, as pessoas, você tem credibilidade, você tem crédito também, né? Essa casa que eu comprei, eu moro numa casa que eu gosto muito, é tudo financiado, veículos e tal. Então você precisa tem uma gama de benefícios enormes que você vai receber a partir do momento que você se tornar um servidor público da área policial. Então, vale a pena só se dedicar mesmo, correr atrás, você chega lá, faça a inscrição, acompanhe esses conteúdos aí que são todos muito válidos, que vão te trazer um resultado muito bacana. Então, um grande abraço e bons estudos.